Sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia e Histórias de Fé. Neste episódio, exploraremos a identidade dos anjos segundo as Escrituras Bíblicas, começando com uma indagação essencial: quem são os anjos? Examinemos as Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, a presença dos anjos é notada 108 vezes. Esses seres celestiais desempenharam papéis importantes na vida de patriarcas como Abraão e Jacó, como documentado no livro de Gênesis. Durante o êxodo dos israelitas, Moisés também teve encontros com anjos. Em Êxodo 14:19, é relatado que o anjo de Deus, antes à frente, mudou-se para trás do acampamento. Semelhantemente, a coluna de nuvem também se reposicionou. Em toda a Torá, os termos anjos ou anjo são mencionados 32 vezes. Na Bíblia, os anjos são descritos como o exército celestial, verdadeiras entidades e não meras figuras lendárias ou conceitos. Eles são seres espirituais com capacidade de influenciar o plano físico, pertencendo a um mundo tão oculto quanto o dos demônios, mas com uma presença poderosa e inquestionável ao nosso redor. Embora invisíveis, os anjos de Deus estão sempre atentos a tudo. Talvez não possamos tocá-los, mas eles definitivamente têm a capacidade de influenciar humanos. Não é possível capturá-los, porém eles têm o poder de derrubar monarcas. Na narrativa bíblica, Deus designou um anjo para liderar Moisés em sua missão ao Egito, onde esse anjo sozinho causou a ruína de uma nação inteira. A invulnerabilidade é um traço distintivo dos anjos divinos, destacando-se dos demônios e demonstrando a superioridade dos seres celestiais. O Salmo 103:20 louva: bendigam ao Senhor, vocês, seus poderosos anjos, que obedecem ao comando de sua palavra. O Salmo 103:20 louva: bendigam ao Senhor, vocês, seus poderosos anjos, que obedecem ao comando de sua palavra. Houve uma época em que uma batalha celestial ocorreu, liderada pelo anjo Miguel, que confrontou Satanás e seus seguidores. Os anjos de Deus foram empregados para combater as forças malignas de Satanás. Satanás foi derrotado e expulso do céu, como descreve Apocalipse 12:7 e 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Em todos os confrontos, os anjos saem vitoriosos, eliminando totalmente qualquer adversário. Observamos que os anjos nunca falham, não existe adversidade que possa se equiparar à sua força. Eles são os mais excelentes protetores dos salvos, destacando-se não só pela força física, mas também pela sua perspicácia intelectual. As diversas categorias de anjos. Neste segmento, exploramos as diferentes classificações e designações dos anjos. Existem várias categorias angelicais. Até mesmo Nosso Senhor utilizou uma terminologia militar para descrever a presença angelical durante um evento crucial. Quando Jesus estava prestes a ser preso no jardim do Getsêmani, Pedro, em um gesto de proteção, armou-se com uma espada. Jesus questionou em Mateus 26:53 se ele não poderia solicitar a seu pai mais de 12 legiões de anjos para intervir. O termo legião refere-se a um agrupamento militar romano que usualmente contava com cerca de 6.000 soldados. De modo geral, o grupo mais amplo de anjos pode ser considerado como os anjos comuns, aqueles frequentemente mencionados nas Escrituras sem identificação específica. Pode parecer contraditório referir-se a seres tão extraordinários como comuns, mas essa nomenclatura se torna apropriada ao compará-los com as classes mais distintas e ordenadas que as Escrituras também citam. Os querubins são um exemplo de uma ordem angelical que surge nas Escrituras logo após o pecado original de Adão e Eva.
Como descrito em Gênesis 3, após a transgressão, Adão e Eva poderiam ter alcançado a árvore da vida e vivido eternamente, o que levou à sua expulsão do paraíso. Para impedir que Adão retornasse e desobedecesse novamente, Deus posicionou querubins imponentes ao leste do jardim do Éden, armados com uma espada flamejante que vigiava o caminho à árvore da vida, garantindo que o acesso fosse negado. Além dos querubins, existem os serafins, uma ordem de anjos conhecida por sua distinção. A palavra hebraica para serafim significa ardentes. O livro de Isaías, capítulo 6, relata a majestosa visão que o profeta teve. Ele viu o Senhor em um trono elevado, e a cauda de sua veste preenchia o templo. Acima dele, os serafins com 6 asas cada um, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. Eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia de sua glória. Confrontado com tal visão, Isaías reconheceu sua própria indignidade, lamentando: Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Em resposta, um dos serafins aproximou-se de Isaías com um carvão ardente que havia sido tomado do altar, tocando seus lábios para purificar sua culpa e expiar seus pecados. Nesse momento, ele tocou minha boca e proclamou: Veja, isso tocou seus lábios, sua culpa foi retirada e seu pecado expiado. Miguel, conhecido como arcanjo, ocupa uma posição única entre os anjos, sendo o único mencionado pelo título nas Escrituras. Arcanjo deriva do grego para chefe ou principal, destacando Miguel como o mais proeminente entre os anjos celestiais. Seu nome, Miguel, significa quem é como Deus, uma interrogação que ressoa a cada menção de seu nome, evocando a incomparabilidade de Deus. Frequentemente nas Escrituras, como observaremos, indivíduos que tiveram encontros angelicais foram movidos a adorar esses seres ao invés do Criador. No entanto, é notável como o nome do arcanjo Miguel nos orienta a focar nossa reverência no Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel introduz Miguel em suas narrativas. Daniel estava em oração, e Deus enviou uma resposta por meio de um anjo que enfrentou obstáculos ao longo do caminho. Em Daniel 10:13 é relatado: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei lá com o rei da Pérsia. Assim, Miguel teve que batalhar para assegurar a transmissão da mensagem divina. Miguel frequentemente aparece em contextos de batalha espiritual. Como guerreiro, ele possui um vínculo especial com Israel, conforme descrito em Daniel 10:21 e 12:1, onde é mencionado como o príncipe daquela nação. Observando a história, tanto antiga quanto contemporânea, podemos ver que Miguel tem sido um defensor de Israel, um país que enfrentou múltiplas guerras com seus vizinhos. No livro de Judas, especificamente no 9º versículo, Miguel é identificado como arcanjo e descreve seu confronto com Lúcifer acerca do corpo de Moisés. Com o auxílio divino, Miguel saiu vitorioso. Ele é tido como o principal herói angelical de Deus. Outro anjo destacado nas Escrituras, além de Lúcifer, é Gabriel, cujo nome significa poderoso de Deus. Gabriel realmente vive à altura de seu nome, executando feitos impressionantes. Frequentemente atuando como mensageiro divino, Gabriel tem um papel crucial no livro de Daniel, onde ele fornece revelações significativas sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao domínio de Deus. Por exemplo, intrigado com uma visão, Daniel refletia sobre seu significado quando, subitamente, viu alguém com aparência humana diante de si. Daniel 8:15 e 16 registra:
Enquanto eu, Daniel, estava observando a visão e tentando entendê-la, diante de mim estava alguém que parecia um homem, e ouvi uma voz de homem do Ulai chamando Gabriel. Diga a esse homem o significado da visão. O papel de Gabriel no Antigo Testamento está intimamente ligado à revelação do reino divino. No Novo Testamento, Gabriel se concentra nas questões relacionadas ao reino celestial. Em uma de suas primeiras aparições, ele se revela a Zacarias no templo, conforme descrito em Lucas 1:11. Então, um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé ao lado direito do altar do incenso. Gabriel se apresenta a Zacarias, como registrado em Lucas 1:19. O anjo disse a ele: Eu sou Gabriel. Eu estou na presença de Deus e fui enviado para falar com você e contar essa boa notícia. Essa notícia era sobre o nascimento próximo de João Batista, que prepararia o caminho para o Senhor Jesus. Gabriel foi também enviado a Nazaré, como mencionado em Lucas 1:27, a uma virgem prometida a José, um descendente de Davi. O nome dela era Maria. Gabriel tinha uma mensagem significativa para ela, detalhada em Lucas 1:31 e 32. Você conceberá e dará à luz um filho, e deverá chamá-lo Jesus. Gabriel foi também enviado a Nazaré, como mencionado em Lucas 1:27, a uma virgem prometida a José, um descendente de Davi. O nome dela era Maria. Gabriel tinha uma mensagem significativa para ela, detalhada em Lucas 1:31 e 32. Você conceberá e dará à luz um filho, e deverá chamá-lo Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Gabriel é, portanto, o portador das mensagens divinas acerca do futuro reino e seu rei. Esse anjo recebeu de Deus uma grande confiança e responsabilidade. Lúcifer, que conhecemos pelo nome original do anjo que se tornou Satanás, é citado em Isaías 14:12. Como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alvorada, você foi lançado à terra, você que derrubava nações. Devido ao seu orgulho e autoexaltação, ele foi destituído de sua posição elevada no céu. Atualmente, Lúcifer, agora conhecido como o príncipe deste mundo, opera na terra, conforme mencionado em João 12:31. Agora é o julgamento deste mundo, agora será lançado fora o governante deste mundo. Lúcifer é também conhecido por vários nomes que refletem seu caráter maligno, como o diabo e Satanás, e é chamado em João 17:15 de o maligno. O Apocalipse lhe atribui nomes como o grande dragão e a antiga serpente. Na Bíblia, há referências a categorias menores de anjos, como os vigilantes e os santos. O rei babilônico Nabucodonosor expressa isso em Daniel 4:13, afirmando: Enquanto eu estava deitado na minha cama, também vi, nas visões da minha mente, um vigilante, um santo, descendo do céu. Esses seres são descritos em Daniel 4:17 como aqueles que decretam que os vivos saibam que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer e estabelece sobre ele o mais baixo dos homens. Em Daniel 4:23, o papel desses seres celestiais é reafirmado quando um deles instrui Nabucodonosor a cortar uma árvore, mas deixar o tronco intacto, simbolizando que, apesar das tribulações, o reino divino perdura e é soberano sobre todas as coisas. Resta a questão: esses vigilantes e santos continuam ativos em nossos dias? Obrigado por assistir, curta e compartilhe com quem você gosta. Até a próxima!